e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos lermos a palavra do nosso Deus, podemos pensar um pouquinho acerca do que ela nos ensina. E iniciando esse mês de maio, como aqui já foi dito, nós temos mais uma vez um tema voltado para as famílias. E na escola bíblica dominical nós iniciamos também, hoje pela manhã, uma série de estudos, de reflexões sobre esse tema, onde hoje os adultos estiveram à frente, a classe de adultos, no próximo domingo será os jovens, depois os adolescentes e no último domingo do mês as crianças. Então eu quero incentivar você a participar da escola bíblica dominical e vir crescer e ser usado por Deus também para fazer outras pessoas crescerem também no conhecimento e na palavra do nosso Deus. Eu quero também, meus irmãos, pedir que os amados abram as suas Bíblias. Nós vamos ler na palavra do nosso Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5. Os versículos de 1 a 10. Coloquemos-nos de pé e juntos, então, acompanhemos a leitura do texto já mencionado. 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos de 1 a 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus aplique a sua palavra, meus amados, em nossas vidas, que nós possamos praticá-la. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós queremos
Queremos dividir essa reflexão em dois momentos, até porque dentro desse tema que foi proposto para o mês de maio, nós temos muito, um tema vasto, um tema que na verdade é bastante amplo. Nós teríamos muito o que estudar e o que ver e o que refletir, mas eu gostaria de pensar nessa temática do lar, da casa, da moradia. Eu gostaria de pensar por dois ângulos ou dois viés. E o primeiro viés é o que nós vamos pensar hoje à noite. E certamente, meus irmãos, nós não podemos viver neste mundo sem alimentarmos a esperança, sem enchermos nossa mente, o nosso coração, da perspectiva do nosso principal, do nosso eterno lar, que é os céus. Então, dentro dessa temática, eu gostaria nessa noite de pensar inicialmente no lar celestial e pensar nas implicações que consiste para nós de estarmos constantemente nos preparando e nos conscientizando que nós não somos deste mundo, nós não fazemos parte deste mundo, nós somos forasteiros, somos peregrinos, nós estamos neste mundo, mas dele nós não somos. Por mais conquistas, por mais vitórias, por mais bênçãos, por mais, irmãos, bens e títulos que nós tenhamos, tudo isso vai ficar aqui. Nós não haveremos de levar absolutamente nada, porque não pertencemos a este mundo. Então, eu quero pensar com você então nessa perspectiva. E fala-se muito acerca da necessidade da moradia, da habitação. E isso é uma realidade. Nós vivemos num país onde certamente o déficit habitacional é muito grande. E mesmo com os programas e os incentivos que nós temos por parte do governo, para que a população ela possa de alguma forma vislumbrar e possa ter a sua moradia, diante das demandas, nós ainda enxergamos que isso ainda é muito pouco. Ainda existem muitas pessoas que estão sonhando com esse projeto. E eu lembro que eu era criança, eu era menino, e eu já ouvia essa expressão, o sonho com um S bem grande, o sonho da casa própria. Da casa própria. Algumas semanas atrás, eu estive ali na Liberdade, no bairro da Liberdade, e eu passei em frente a uma casa de material de construção, fica dentro do bairro mesmo. E eu achei muito interessante uma placa que estava com o símbolo da Caixa Econômica Federal, e estava escrito com letras garrafais, financiamento para material de construção, projeto Minha Laje, Minha Vida. Eu disse, opa, versão baiana, olha aí, tá vendo aí? Minha Laje, Minha Vida. E me chamou a atenção a forma criativa, como aquele comerciante, ele estava chamando a atenção, então, das pessoas para parcelar, para financiar, então, o seu material de construção. O ditado popular diz que quem casa, quer casa. Mas é bem verdade que quem nasce precisa de casa. E que o útero foi a nossa primeira casa. E é verdade também que a casa da alma, se assim nós poderíamos afirmar, a casa da alma é o corpo. E quando o corpo se destrói, a alma se muda para a eternidade. Ou seja, nós estamos nesse ciclo, esse ciclo infindo, em que a vida, ela nasce, ela amadurece, ela cresce, ela frutifica, mas ela também perece. E
com a morte, nós temos também a perspectiva de uma nova vida, de um novo renascimento. Né? Meus irmãos, o texto que nós lemos é uma das mais confortáveis verdades acerca do nosso futuro e da supremacia da vida celestial em detrimento da vida passageira, a vida terrena. Né? No entanto, o apóstolo Paulo, ele chama o corpo, né? Ele vai tratar nesses textos que nós acabamos de ler, ele vai chamar o corpo de, inicialmente, tabernáculo. Ele vai afirmar que esse tabernáculo que nós habitamos, que nós moramos, ele é frágil, ele é destrutível. Essa palavra corpo aqui, ela não significa, meus irmãos, em momento algum, ela não significa a figura espiritual da igreja, como corpo de Cristo. Não. A palavra corpo aqui significa, sim, o corpo físico, o corpo perecível, o corpo terreno. Mas por que o apóstolo Paulo associa o corpo ao tabernáculo? Porque ele começa exatamente fazendo essa afirmação: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Por que associar corpo ao tabernáculo? E, sem sombra de dúvidas, a intenção aqui era mostrar de que forma, né, o tabernáculo ele era constituído, semelhantemente ao corpo humano. O tabernáculo era feito de um material frágil. O tabernáculo tinha o seu uso temporário, o seu uso passageiro. O tabernáculo não possuía um alicerce sólido, pois ele devia ser desmontado e depois novamente montado em outro lugar. O tabernáculo estava sujeito às ameaças do mau tempo, portanto, ele poderia ser destruído. Ele poderia ser destruído. Então, é exatamente com essa ideia, exatamente com essa figura na mente, que o apóstolo Paulo ele vai fazer exatamente algumas afirmações, comparando o nosso corpo com o tabernáculo. E ele começa, meus irmãos, afirmando que se esse corpo ele se destrói, se esse tabernáculo se desfaz, existe algo que Deus preparou para nós, algo que é incomparavelmente melhor. Né? Da mesma forma como o corpo mortal é concedido aos homens como uma cabana frágil para ser ocupada por poucos dias, por poucos anos, por pouco tempo de vida, a palavra de Deus nos diz que aprove a Deus, Ele preparou para nós um edifício. E diz o texto que é uma casa não feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. E essa é uma figura que também foi usada pelo apóstolo Pedro. Abra aí sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 12 e 13. Onde também a palavra do nosso Deus, ela assim nos diz. 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 12 e 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então,
Veja que Pedro também se utilizou dessa figura do tabernáculo para falar da sua própria vida, do seu próprio corpo. E ele percebia exatamente isso, que aproximava-se o dia da sua partida, aproximava-se o dia em que ele deixaria também esse tabernáculo, deixaria também este corpo. Mas é interessante porque esse texto, meus irmãos, ele revela para nós aqui uma comparação, né? Porque assim como o corpo é frágil, a semelhança do tabernáculo, em contraste com esta fragilidade, Paulo nos apresenta um edifício em que Deus é o engenheiro e o arquiteto, ou seja, Ele é quem garante a qualidade e a durabilidade da obra. Ele descreve como sendo um edifício eterno nos céus. Nós temos um edifício que jamais será destruído. Nós temos a esperança, meus irmãos, de que Deus preparou para nós algo que absolutamente nada, nem ninguém, nem circunstância, nem enfermidade, nem nenhum outro sofrimento poderá abalar, poderá tirar-nos, poderá de alguma forma subtrair-nos. Paulo está chamando exatamente a nossa atenção para essa realidade. E nós vivemos num mundo de tantos assuntos e de tantas demandas que a igreja muitas vezes precisa de respostas, precisa muitas vezes de se posicionar ou até mesmo apontar, não é, a sua voz profética. Mas nós não podemos em momento nenhum perdermos essa esperança. A esperança de que a igreja militante, a igreja que está neste mundo e é sal e é luz, essa igreja que está preservando o mundo com o testemunho de Cristo, essa igreja que faz com que vidas sejam transformadas mediante a pregação do Evangelho, é uma igreja que está caminhando para os céus. É uma igreja que está, de alguma forma, com o seu destino já selado. E o nosso destino não é a terra, o nosso destino é o céu. Me parece, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tem na mente exatamente essa convicção. E ele quer transmitir isso à igreja em Corinto. E ele começa com essa expressão, a expressão de convicção. Sabemos que... E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que essa é a primeira lição que nós precisamos absorver, né? Nós precisamos ter uma convicção individual da nossa própria esperança, da nossa própria imortalidade, da nossa própria ressurreição. Uma convicção individual. E isso fará total e completa diferença, né? Nós podemos pensar, meus irmãos, nessa convicção que o apóstolo Paulo está aqui transmitindo a nós, pelo menos em duas dimensões. Tanto o estado glorioso e incorruptível do corpo na eternidade, mas também a imortalidade plena após a ressurreição. São duas coisas que nós estamos, de alguma forma, prestes a viver, prestes a ter essa experiência, e ela não vai acontecer enquanto nós estivermos neste mundo. O nosso corpo ainda é corruptível, nós ainda pecamos, ainda erramos, nós ainda estamos sujeitos a todas as condições que muitas vezes impõem ao corpo os seus próprios limites, né? Condiciona a vida a um determinado tempo, condiciona a vida a determinada circunstância. Tudo isso faz parte da nossa realidade hoje, mas não será assim eternamente, porque aprove ao Senhor mostrar-nos que Ele quer nos dar um corpo incorruptível. Ele quer nos dar um corpo glorificado, um corpo onde não estará mais sujeito a nenhuma circunstância que venha trazer-nos sofrimento, dor, e que a glória dele não seja manifesta de forma plena. É isso que Ele quer fazer.
mas Ele quer também nos dar a certeza, a convicção de que é por intermédio da ressurreição que eu e você, nós gozaremos a imortalidade de forma plena, né, de forma absoluta. Estou lendo um livro de Eduardo Janetti, que ele diz que só o que não vive é certo que também não morrerá, e que a vida é um intervalo finito de uma duração indefinida. Ou seja, nós estamos vivendo e sabemos que é por certo que um dia o Senhor, Ele nos fará passar da morte para a vida, no sentido da nossa própria ressurreição. E pensando nisso, meus irmãos, eu quero exatamente, eu quero extrair aqui 3 lições desse texto e aplicá-las também à nossa vida. A primeira, como eu já vos disse, é acerca dessa convicção, que é uma convicção individual, que é uma convicção pessoal. E eu quero que você acompanhe comigo a realidade de que Jesus tinha essa convicção. Jesus não falava do sofrimento da sua morte com sentimento, não é, de temor, sentimento de angústia, sentimento de dúvida. Pelo contrário, veja aí no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, os versículos 30 a 32. Marcos capítulo 9, os versículos 30 a 32, nos diz assim a palavra de Deus: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Ainda, meus irmãos, esse mesmo texto, ele é repetido no capítulo 10, Marcos capítulo 10, os versículos de 32 a 34. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, 2 pontos: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Versículo 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em momento nenhum Jesus vai vacilar a respeito desta convicção, desta certeza. Em momento nenhum ele vai titubear acerca daquilo que Deus faria na sua vida. Finalmente, no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, há um outro registro que também chama a minha atenção. Lucas capítulo 18, versículo 31 a 34. Lucas 18, versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao 3º dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas,
E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então é incrível, porque por mais surpreso, por mais decepcionados, por mais tristes que os discípulos pudessem estar diante desta cena da crucificação, da morte de Jesus, em momento nenhum eles poderiam ter esquecido de que por diversas vezes Jesus os avisou. Jesus tinha essa convicção de que ele iria sofrer, ele seria humilhado, ele seria açoitado, ele iria padecer naquela cruz, mas em momento nenhum ele deixou de falar da convicção que ele tinha acerca da sua própria ressurreição, acerca da sua vitória sobre a morte. E a pergunta que eu quero lançar para você nessa noite é: como eu e você nós temos reagido a esta realidade? Como nós temos vivido e sentido e experimentado essa convicção chamada ressurreição? Essa grande esperança que precisa alimentar o meu e o teu coração e que nos faz entender que nós estamos tão somente passando neste mundo e que um dia nós teremos vitória total e absoluta sobre a morte. Como nós temos pensado nisso, queridos? De que maneira isso tem irrigado o meu coração, a minha mente, e tem me feito entender que são tantos os investimentos no meu próprio corpo, são tantos os planos, são tantos os sonhos, são tantas, muitas vezes, as propostas que nós alimentamos, que nós sonhamos e que nós queremos desenvolver. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que isso também vai ficar. Isso vai ficar. A nossa esperança em Cristo é que na ressurreição nós vamos estar diante do tribunal do Senhor. E nós iremos prestar contas ao que nós fizemos por intermédio da nossa alma, do nosso espírito. O que nós investimos para a eternidade, tudo aquilo que nós efetivamente fizemos em relação a frutos que jamais perecerão. E eu gostaria que você pensasse nisto nessa noite. Então a primeira lição é que nós precisamos ter uma convicção individual acerca da nossa própria imortalidade, acerca da nossa ressurreição. Mas há uma segunda coisa também que eu quero mencionar nessa noite. É acerca de como nós somos preparados por Deus para esta realidade. De que maneira o Senhor quer nos preparar para isto, irmãos? Alguém certa vez mencionou que nós nos preparamos para a morte no dia que nós aceitamos a Cristo. Mas às vezes, eu confesso para os irmãos, eu tenho dentro de mim o sentimento e aquela impressão de que a gente fala pouco sobre isso. Que nós estudamos pouco sobre isso. E que nós muitas vezes minimizamos, essa necessidade de nós pensarmos nesse preparo, e pensarmos nesse encontro, e pensarmos nessa passagem. Porque por certo, ela haverá de acontecer com cada um de nós. E o texto que nós lemos, e eu gostaria de voltar a ele, 2 Coríntios no capítulo 5, ele nos diz por duas vezes que Deus, Ele preparou essa eternidade, Ele preparou essa ressurreição para nós. Veja aí no versículo 5, 2 Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E ele está se referindo a quê? O que é que Deus nos preparou? Para quê? Versículo 4. Na verdade, nós estamos neste tabernáculo e gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, é Deus quem está preparando a mim e a você para esta realidade. E a segunda lição que eu penso em torno desse preparo, meus queridos, é que nós precisamos desenvolver a ideia de que a única coisa que vai nos levar a enxergar a morte como uma disposição que deve trazer contentamento, deve trazer uma confiança inabalável, é a certeza de que algo muito melhor nos espera. E às vezes eu fico preocupado com isso.
Algo muito melhor espera a mim e espera a você depois dessa vida. O apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A Bíblia diz, irmãos, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano nenhum penetrou aquilo que Deus tem preparado, tem reservado para aqueles que o amam. E eu vou dizer para vocês porque isso me preocupa. Porque muitas vezes eu estou tão ligado, né? Às vezes eu estou tão focado nos meus projetos, às vezes eu estou tão determinado acerca dos meus objetivos, eu estou tão satisfeito com aquilo que Deus tem me dado, que eu posso em algum momento da minha vida achar que este é o melhor, achar que aquilo que Deus está fazendo na minha vida é de fato a grande bênção que Ele tem para mim, e achar que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, e achar simplesmente que eu estou feliz e realizado, né? E começar a me iludir achando que é isso, que a vida com Cristo é exatamente essa vida de vitória, de bênção, essa vida que de alguma forma nós somos poupados, guardados, nós somos cuidados pelo Senhor, e não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia diz para mim e para você, que existe sim, existe algo melhor, existe uma eternidade, existe uma qualidade de vida, meus irmãos, incomparável com tudo que eu e você podemos experimentar nessa terra. Algo muito melhor, algo incomparavelmente melhor. Agora, eu só vou ter uma disposição, eu só vou desenvolver uma disposição no meu coração para preparar-me para este momento com alegria, com expectativa, na verdade, de que isso vai acontecer. E eu não estou dizendo aqui que nós queremos antecipar, nós não queremos apressar de forma alguma, porque é no tempo de Deus, mas é necessário que nós entendamos isso, é melhor, é algo melhor que Deus preparou para nós, é algo melhor. Essa alegre disposição, irmãos, ela pode partir de uma confiança inabalável de que algo melhor nos espera. Mas sabe quem falou acerca disso? Foi Jesus. Abra aí sua Bíblia em João 14, os versículos de 1 a 6. Foi Jesus que afirmou, meus irmãos, que haveria uma moradia, haveria um tempo, haveria uma circunstância, haveria uma realidade muito melhor do que a nossa. Ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus está dizendo para mim e para você: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu quero que vocês estejam comigo. Onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Jesus está exatamente mostrando isso para mim e para você, de que há um melhor, e esse melhor não é aqui, esse melhor não é na terra. Uma das experiências, meus irmãos, que eu vivi acompanhando a enfermidade da minha irmã, foi exatamente como Deus, Ele
progressivamente, ele paulatinamente, ele a preparou para esse encontro com ele. E toda aquela aflição, todas aquelas interrogações, todo aquele sofrimento, pouco a pouco, começou a dar lugar a uma paz, a uma esperança e a uma convicção. E que por mais que nós não percebamos isso, como Deus, Ele realiza essa obra nas nossas vidas, é muito certo, meus irmãos, que o Senhor, Ele faz isso sim. O Senhor faz isso. E eu nunca imaginei ler isso aqui para os irmãos, mas Deus tocou no meu coração de que isso poderia também ser um instrumento de testemunho para a honra e glória dEle. E eu gostaria de ler essa carta. A Deus sou grato eternamente pela dádiva que Ele colocou em minha vida. O que seria de mim, Senhor, sem o Teu amor e dedicação? Eu sei que vamos passar dias difíceis, mas que a vitória já é nossa. Eu estou sofrendo pelo tratamento, as reações, pelos objetivos e sonhos não realizados, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, e nada acontece sem que Ele queira. Isto não é uma despedida, eu apenas senti vontade de dizer algumas coisas através dessas linhas. Eu quero te agradecer por toda a dedicação e paciência para comigo. E saiba que eu te admiro muito. És uma pessoa maravilhosa. Eu peço-te compreensão para com os nossos filhos. E expresse a ele todo o seu amor. Eles vão precisar. Para eles serão também dias difíceis. Também. Sempre que puder, os abrace. E dê carinho também. Diga que os ama. Pois bem sabe que somos a base de tudo. Nunca, filho, nunca os abandone, sempre os apoie. Quanto à mãe, nunca a desampare, e sempre a ame, pois ela foi a nossa base, é uma pessoa espetacular. Quanto a mim, me perdoe se não fui a mulher tão esperada, mas tenha certeza, meu amor por ti é verdadeiro, e saiba que você me deu algo bastante precioso, que são os nossos filhos. Eu amo a nossa família. Tudo o que eu consegui ser a ti e a toda a tua dedicação a mim. És uma pessoa admirável. Portanto, se acontecer de Deus me chamar, não desista de ser feliz, pois, com certeza, Ele te dará uma nova oportunidade de sorrir. Quero que o meu sorriso seja mais forte que minhas lágrimas. Sempre pense em mim como uma pessoa feliz. Eu creio nas misericórdias do Senhor em nossas vidas. Será apenas mais uma luta. Eu te amo para sempre, Dea. E quando me apresentaram essa carta aqui, irmãos, eu confesso para vocês que uma alegria muito grande encheu o meu coração. Porque eu estava convicto de que aquilo que a Bíblia fala acerca desse cuidado de Deus conosco, não é apenas, irmãos, durante a nossa vida produtiva, não é apenas durante os melhores momentos da nossa vida, ou não é apenas durante os momentos que nós mais precisamos dele, mas é até o último dia, o último momento, o último suspiro, o último instante das nossas vidas. Deus cuidará de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a terceira realidade que esse texto ele me aponta, irmãos. A realidade de que até o dia da nossa partida, as condições que estarão envolvidas nela, tudo isso faz parte dos planos de Deus para nós. Não haverá surpresas para Deus.
Não haverá para Deus, na verdade, meus irmãos, algo que venha a ser prejudicado quanto ao seu propósito maior para as nossas vidas. Tem um cântico que nós entoamos, e parece que a gente canta esse negócio e nem sempre para, né, para pensar no que o autor quis dizer. Mas a gente canta assim, olha, Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim os teus propósitos, os teus desígnios. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que precisa encher o meu coração de esperança e de convicção de que eu só vou exatamente experimentar isso quando o propósito do Senhor, quando o desígnio do Senhor, ele se encontrar alinhado, ele se encontrar perfeito quanto a isto. E essa é a terceira lição que certamente nós tiramos desse texto, é que Deus, Ele está cuidando de nós, e Ele cuidará até o último momento da nossa vida. Parece que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não apenas ensinou isso, ele também viveu isso, né? Ele viveu isso na sua vida como prisioneiro, ele viveu isso na sua vida como um mártir, como alguém que morreu por amor a Cristo, mas que em momento nenhum ele deixou de pregar, ele deixou de ensinar aquilo que ele entendia, né, seu querer e a vontade de Deus. Eu quero ler só mais 2 versículos. O primeiro lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, os versículos 1 e 2. Lucas 22, 1 e 2. Quando a palavra de Deus nos diz: estavam próxima à festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O outro texto está registrado lá no Evangelho segundo João, capítulo 11. João capítulo 11, a partir do versículo 47. Nos diz assim, João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma segunda vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Versículo 52. E não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matar. Irmãos, Jesus também viveu essa realidade, onde alguns planejaram, alguns desejaram, e alguns intentaram também contra a morte de Jesus. Mas é maravilhoso nós entendemos que nada aconteceu fora do propósito de Deus. Jesus diz: olha, a minha vida fui eu quem entreguei, e eu é quem posso reavê-la, né? Então, na vida de Jesus também não foi diferente. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi simplesmente surpreendido, né, com a sua prisão e com a sua morte. Pelo contrário, estava nos planos do Senhor tudo o que aconteceu e da forma como aconteceu. Eu queria que você saísse daqui nessa noite convicto disto. A sua vida, a minha vida, elas estão nas mãos do Senhor. E absolutamente nada vai fugir, sequer um propósito que Ele tem para mim e para você. Eu gostaria de orar.
E gostaria também de poder dar uma oportunidade. Oportunidade esta, irmãos, que eu acredito que nós precisamos renovar diariamente entre nós e Deus, acerca da convicção que nós precisamos alimentar da nossa própria ressurreição. A convicção que a salvação em Cristo Jesus, ela me outorga, ela me dá. E que se o Senhor me chamar hoje, eu vou estar eternamente na presença dEle. E entender que o Senhor continuará cuidando de mim. Entender que o Senhor quer que cada vez mais eu esteja amando ao Senhor e desejando o céu. Compreender, meus irmãos, que isso não vai acontecer antes do tempo do Senhor. Isso vai acontecer no tempo do Senhor. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Senhor, pelo testemunho, Pai, da tua palavra, que fala de uma forma tão profunda aos nossos corações, Pai. Nós queremos te bendizer, porque um dia nós estaremos diante do teu tribunal, Senhor. Um dia todos nós estaremos diante da tua presença, Pai, para podermos apresentar o investimento que fizemos nessa vida, para podermos entregar ao Senhor os verdadeiros frutos, ó Pai. Frutos não perecíveis, frutos não voláteis, frutos não, ó Pai, corruptíveis, frutos que o ouro e a prata eles não podem comprar, frutos que a ferrugem não corrói, frutos que não passarão, frutos que estarão diante do teu altar, em nossas mãos para apresentar ao Senhor, Pai. Ó Senhor, que a cada dia, Pai, nós sejamos irrigados, Senhor, nossa mente e o nosso coração seja, Pai, oxigenados com esse sentimento, Pai, de que são esses frutos que nós precisamos investir na nossa vida, Pai. Que esses frutos, eles também precisam fazer parte dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, enquanto aqui nós estivermos nessa terra, Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor continuará nos preparando, continuará moldando, nos regenerando, ó Pai, continuará falando ao nosso coração e trazendo a doce paz do Senhor, Pai. A paz que excede todo e qualquer entendimento, Pai. Que essa paz, ela possa ser abundante em nossos corações, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.